Olá, olá a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Que bom, Sim. que bom, que bom, que alegria. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, na companhia de todas e todos. Temos aqui os nossos diretores de campo, de núcleo, as nossas pró-reitorias também aqui presentes. A servidora Ana Pante já está por aqui também, né, Ana? Vai nos ajudar aqui a conversar um pouco sobre esse tema que tem movimentado a nossa universidade, tem movimentado as nossas esperanças, tem acalentado alguns corações, tem deixado outros mais preocupados, mais apreensivos. Mas a ideia desse bate-papo, dessa conversa, é para que a gente possa situá-los enquanto servidores da universidade sobre como estamos conduzindo o nosso programa de gestão e desempenho, né? Esse que é hoje uma alternativa importante para ampliar a capacidade operacional das nossas instituições públicas federais. Nós temos acompanhado o desenvolvimento dessa pauta no âmbito de várias universidades, né, ao longo do país. Várias já implementaram suas resoluções, algumas portariaram, mas a grande maioria buscando e optando, né, por um diálogo mais aproximado, até por conta da quantidade de responsabilidade que geramos também a partir da implementação desse programa. Então, a nossa ideia e intenção é conversar para encontrar algumas alternativas, para ouvi-los. Nós estamos num processo de escuta, porque nós queremos desenvolver um processo e um projeto que nos ajude, não é, a buscar melhores condições de trabalho, mais confortáveis e também mais eficientes, para que a gente possa garantir que a nossa universidade enfrente tantos desafios, mas de maneira bastante organizada, né, com um ambiente organizacional que nos permita esses avanços. Eu quero agradecer a presença aqui de todos vocês, agradecer a presença da Gabriela, nossa pró-reitora substituta. A Vasti está em férias. Gabriela, muito obrigada por estar aqui. Mais uma vez, agradecer a equipe técnica que nos acompanha e que se debruçou e tem se debruçado sobre esse programa há bastante tempo, né? Ainda na fase de estudos, nas discussões internas, e hoje já essa minuta de resolução que vocês já receberam, que já devem ter tido conhecimento. Eu aproveito também para agradecer a Aline Cristina Pinheiro, né, que fez ali, junto com sua orientadora, a professora Marlene, resultado do nosso Profiágua. Então, eu queria agradecer também o apoio, o estudo, o trabalho da nossa servidora, que nos ajudou muitíssimo na condução desse processo. Eu tive a oportunidade de ler a dissertação dela, e fala sobre o home office na Universidade Federal de Rondônia, né, nesse tempo de Covid. Então, deu também para essa equipe elementos suficientes para que nós possamos desenvolver um projeto e um processo que nos deixe bastante seguros. Agradecer também a Ana Pante, que colaborou, e toda a equipe da PRAD, né, todas as nossas equipes aí que se movimentaram, que se debruçaram, que ajudaram com sugestões, alternativas e tudo mais. Tá? Eu vou, então, passar a palavra para a Gabriela conversar com a gente um pouquinho sobre esse processo, na sequência para a Ana, e a gente volta a conversar numa dinâmica. A gente está imaginando que essa reunião tenha um teto de duração de 1h30, né, com um máximo aí de 2 horas, para que a gente consiga otimizar bem o nosso tempo, conversar, e como já foi dito, vai ficar gravada, e nós vamos disponibilizar também para que nós possamos ampliar ainda mais esse debate e essa escuta. Tá? E esse é só o primeiro momento, outras oportunidades também vão acontecer para que a gente possa amadurecer o debate e a aprovação nos nossos conselhos superiores, que esse é o nosso grande objetivo. Bem, Gabriela, por favor, fique à vontade para se manifestar. Boa tarde, reitora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse tão esperado programa de gestão. A ideia hoje é um pouco diferente, não é a gente apresentar muito, falar muito, é mais mesmo ouvir vocês, ouvir os técnicos, né? Tentar esclarecer todas as dúvidas, os anseios, acalmar os corações. A gente sabe que a demanda por esse programa está grande, principalmente depois da publicação da IN 36, que estabeleceu o retorno presencial, né, de todos os servidores. Então, diariamente aqui na PRAD, a gente está recebendo demanda. Servidor do grupo de risco, com comorbidade, agora com o aumento do caso de Covid, eu posso trabalhar de casa. Tem aqueles que a gente sabe que está longe da sua unidade de lotação, só que hoje a gente não tem amparo legal para manter o servidor trabalhando de casa. Então, a ideia é que a gente realmente consiga aprovar o programa de gestão,
consiga implementar ali na Uni, que a gente consiga atender essa demanda que não tá pequena aqui com a gente, e principalmente atrair novos servidores, manter os nossos, tem servidores que a gente sabe que está saindo por falta do programa de gestão, enfim. E lembrando também que o programa de gestão ele não tem como finalidade única o teletrabalho, vai ser um meio que vai possibilitar isso, só que ele é um programa bem mais amplo. Então, assim, através dele vai ser possível a chefia de cada unidade conseguir controlar melhor as atividades que são feitas ali. Hoje, na correria do dia a dia, a gente sabe, aqui na Prade, a gente faz essa atividade. Só que a gente não mapeia isso, a gente não sabe quanto tempo a gente gasta em cada atividade, né? Quais que são prioridades, quais levam mais tempo. Vai ser possível, acho que talvez, distribuir melhor as atividades. Então, ele é um programa bem completo. Hoje, quando a gente fala, programa de gestão, já vem na nossa cabeça a questão do teletrabalho. Mas não é só isso. Então, mesmo um servidor que não tem interesse no teletrabalho, que eu gosto aqui de trabalhar no presencial, eu vou poder participar do programa de gestão? Vai sim. E reforçando o que a Marcele falou, queria de antemão agradecer a presença aqui da Ana, que sempre tem nos auxiliado, mesmo afastada. Qualquer grito aqui que a gente, Ana, socorro, ela está aqui, ela ajuda a gente, nos ajudou nos testes do sistema, na elaboração da minuta da resolução. Então, muito obrigada, Ana. E é isso, que o nosso bate-papo seja proveitoso, que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas, e se porventura ficar alguma que a gente ainda não conseguiu esclarecer hoje, a Prade está à disposição de todos vocês. E eu passo a palavra agora para a Ana, que vai explanar rapidamente sobre o programa de gestão. E depois nós vamos às perguntas, né? Boa tarde, todos me escutam. Eu vou só dar uma ideia do que é o programa de gestão. É um programa que visa mensurar a produtividade, os resultados e o desempenho dos participantes. Ele visa estimular a sustentabilidade, promover redução de custos, atrair e manter talentos, desenvolver o trabalho criativo, desenvolver mecanismos de avaliação e propor uma cultura orientada a resultados. Então, ele não é simplesmente o teletrabalho. O teletrabalho é parte do programa de gestão. Tanto o teletrabalho, quanto o trabalho híbrido, quanto o trabalho presencial fazem parte do programa de gestão. O nome dele é Programa de Gestão por Desempenho, a gente chama ele de PGD. Então, ele visa justamente trabalhar com todas essas nuances. Eu não vou me ater ao que ele é, o que ele deixa de ser, eu estou aqui disponível para responder as perguntas de vocês. Posso começar? Eu já tenho recebido algumas perguntas. Então, assim, algumas dúvidas que eu já recebi e eu imagino que possa ser de maioria. Como serão definidos os setores que possibilitam o teletrabalho? Como a gente disse, o programa de gestão, ele não é o teletrabalho. O teletrabalho é parte do programa de gestão. Como os setores vão ser definidos? Então, na minuta de resolução, ela fala o seguinte, que o teletrabalho e o trabalho híbrido e também o trabalho presencial, eles podem acontecer de forma acumulativa. Então, não tem como definir qual setor. Tem como definir que a instituição vai aderir, a instituição vai se abraçar ao programa de gestão, mas definir quem vai ser teletrabalho, quem vai ser híbrido ou quem vai ser presencial, isso vai ficar muito conforme a cada unidade. Não tem como chegar e falar, olha, a sua unidade comporta ou não comporta o teletrabalho. A gente sabe que existem pré-requisitos, mas não são taxativos. Na verdade, eles são exemplificativos, tá? Outra pergunta, quais são os percentuais de cada setor? A minuta de resolução, e eu vou frisar bastante, é uma minuta, eu não sei o que vai acontecer com ela, se ela vai mudar, se ela não vai mudar. O decreto, inclusive, o novo decreto que o governo federal publicou em maio, se eu não estou enganada, ele fala que nem precisa ser uma resolução, ele fala que pode ser uma portaria, lá está falando. Então, assim, algumas instituições estão aderindo à portaria, outras instituições estão aderindo à resolução, eu não sei como vai seguir o da Uni. A minuta atual de resolução, que está lá no processo, ela fala que o teto máximo para teletrabalho é 60% dos servidores da Uni. Não é 60% dos servidores dos setores, é 60% de servidores da Uni. Outra pergunta que tem me chegado. O programa de gestão para servidores com funções gratificadas altera o disposto no artigo 19 da Lei 8.112? Bom, primeira coisa,
O programa de gestão por desempenho não altera 8.112, não altera a jornada de trabalho do servidor e não impede que servidores em funções gratificadas ou DAS, que é o que a gente conhece, sejam impedidos de atuar como programa de gestão, dentro do programa de gestão. O que há é, dentro da minuta de resolução, uma limitação. Os servidores de funções gratificadas e DAS, função... Eu posso, assim, me enganar o número, né? Mas servidores que têm cargos de direção até o nível 4, eles podem fazer o teletrabalho, tá? E todos podem participar do programa de gestão por desempenho. Então, assim, não altera 8.112, a 8.112 continua dizendo, e o decreto 5.790, se eu não estou enganada, fala que é 40 horas de trabalho, não muda isso, continua sendo 40 horas de trabalho, não altera a jornada de trabalho do servidor. O que altera é onde o servidor vai estar trabalhando, se ele tiver em regime de teletrabalho ou trabalho híbrido. E agora, eu não tenho mais perguntas, essas foram as 3 principais dúvidas que eu tinha, que me perguntam, e aí eu estou disponível para perguntas de vocês. Não sei como fica melhor organizar, Viviane, levanta a mão, aí é com vocês. Sim, vou pedir que quem quiser fazer pergunta, levante a mão. Vamos evitar as perguntas pelo chat, porque como a gente está com a sala com a lotação máxima, né? Demonstrei o interesse desde o início da reunião, lotação máxima. Vamos levantar a mão e seguir a ordem, porque o próprio Meet já dá essa ordem, né? Eu gostaria de mencionar aqui que nós temos os nossos colegas Gustavo e Paulo, da DTI, que foram indicados pelo diretor, que está em viagem a trabalho. Não sei se o André conseguiu entrar, ele disse que ia tentar mesmo deslocamento, e eles estão disponíveis também para responder dúvidas sobre o sistema propriamente dito, tá? Acho que o Paulo está informando aqui que o André não conseguiu entrar. Tem gente tentando entrar e não conseguindo, né, por conta da sala estar lotada, e aí a gente vai abrir aqui a fila das pessoas que levantaram a mão e eles vão fazendo as perguntas por ordem, e aí a Gabi, a Ana, a professora Marcele, os nossos colegas da DTI respondem conforme a temática, conforme a quem for direcionada a pergunta. Aqui, a primeira que levantou a mão é DGP. Olá, boa tarde, obrigado, Viviane, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Ana, eu não sei se essa dúvida, de repente você até já deu uma pincelada aí sobre ela, mas algo que chega bastante para a gente, a questão que você começou a falar sobre as unidades. Então, seria, no caso, se isso já tem o vislumbre disso, seria, no caso, por unidade de trabalho, levando em consideração as peculiaridades daquela unidade, seria o chefe, então, que iria indicar esse quantitativo, se a natureza dessa função cabe híbrido, se ela cabe 100%, né, no teletrabalho ou não também, seria, no caso, por unidade. Então, eu queria que você, de repente, aprofundasse um pouco mais nisso, e também agora, aproveitando, até para não aglomerar depois, voltar e dar outras oportunidades, fazer uma fala de entusiasmo, de agradecimento, né, por estarmos falando sobre isso, é muito importante, ainda mais quando fala ali de manutenção dos talentos, como a Gabi falou, né, então isso é muito importante, e faço essa fala aqui representando também a DGP, mas enquanto também psicólogo da nossa instituição, preocupado com a saúde e qualidade de vida dos nossos servidores. Então, creio que nós daremos passos também para a manutenção dessa qualidade de vida. Vai ser muito bom para a instituição e também para os servidores e o nosso programa de gestão, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Bom, vou responder. Obrigada, Henrique. Rapidamente, Ana, só um minutinho. Nós estamos recebendo aqui várias pessoas, né, ansiosas, preocupadas, querendo participar, e só tem sala, espaço para 100 pessoas. Então, a gente está pedindo para as compras, já está preparada, postos, para que a gente possa indicar um link para que todos os nossos colegas possam nos acompanhar pelo YouTube, tá bem? Assim faz com que todos possam acompanhar a reunião, porque 100 pessoas a gente já está com a sala esgotada, tá bom? Eu vou pedir então para a Vivi, assim que as comandar, Vivi, põe no chat aqui para a gente o link, para divulgarmos aí entre os colegas, tá?
Obrigada, Ana, fique à vontade. Bom, eu vou fazer... quando eu me refiro a unidades, são as UGRs, tá? Unidade Gestora de Recursos. Eu não sei se é esse o nome da sigla certa, eu posso estar com a memória ruim e ter me esquecido. Mas a definição macro daqueles setores que vão poder fazer teletrabalho, regime híbrido ou não, é limitado ao que está disposto na resolução, tá? Na minuta. Porque existem limitações. Uma delas é clássica. Servidor que faz atendimento ao público, ele não tem como ter regime de teletrabalho. Essa é a principal limitação. E não é só da resolução, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui. A resolução, a minuta que está lá, ela foi embasada em vários documentos legais. A IN 65, que é a IN que o Ministério da Economia fez, né, publicou sobre a questão do teletrabalho, a 8.112, o decreto 1790, o trabalho da Aline, que é um trabalho bem legal também, a portaria, a instrução na portaria do IFRO, a das outras instituições. Então, assim, tem parâmetros, sabe? Tem limite o negócio. O principal limite é atendimento ao público, tá? Então, assim, unidades que fazem atendimento ao público, que é aquele atendimento, eu não vou nem dizer público interno, tá? O público mesmo, que entrega documento. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Como é que eu vou oferecer teletrabalho para quem faz atendimento na biblioteca? Então, assim, essas limitações existem. Agora, se você estiver me perguntando assim, limitativo de quantidade, né? Quantos vão poder fazer teletrabalho? Quantos vão poder fazer trabalho híbrido? O limite máximo que está na minuta é 60% dos servidores da instituição no teletrabalho, né? Agora, para o trabalho presencial, eu penso, e o que os meus estudos estão levando, é que a gente vai acabar tendo o programa de gestão para todo mundo, tá? Porque o programa de gestão não é teletrabalho, o programa de gestão é mensuração de resultados. Então, enquanto mensuração de resultados, a gente vai ampliar para todo mundo logo. Eu imagino que não vai demorar muito. Ana, só fazendo um parêntese aqui, corrigindo, na minuta de resolução a gente colocou 80%. Ao invés de 60% de toda a universidade, está 80%. Pode ser que chegue lá nos conselhos e mudem, né? Mas na minuta hoje está 80%. Olha aí, a cabeça já não está ajudando. Próximas perguntas. Aqui fizeram uma pergunta no chat, eu vou ler, tá? Como ficam os servidores da DAP com essa questão de atendimento ao público? A DAP é a Diretoria de Administração de Pessoal. Olha, todo mundo faz atendimento ao público ou é uma pessoa só que faz atendimento ao público? Lá, eu conheço a realidade. Lá, quase todo mundo faz atendimento ao público. Uma sugestão para esses setores que precisam, inclusive, de concentração, que eu sei que lá é um setor que demanda alta concentração de servidores, é fazer uma escala, fazer um rodízio. A gente tem um trabalho híbrido, a gente não precisa de ser 100% teletrabalho. Então, assim, uma sugestão minha é que esses setores que não precisem de todo mundo fazendo atendimento ao público, que eles façam uma escala de trabalho híbrido. Então, assim, lá no trabalho híbrido, se eu não estou enganada, é 20% o limite mínimo de trabalho presencial que a pessoa tem que ter. Então, faz uma escala. Se são, sei lá, eu não sei quantos servidores estão lá, são 5 servidores, dos 20%, de 8 horas semanais, daria um dia inteiro, por exemplo, dariam 8 horas, se eu não estou errando nas contas aí. Então, assim, faz uma escala, né? Faz uma escala desse quantitativo. Se é 20% o limite mínimo, se todo mundo for fazer 20%, então escalona isso, né? Torna o trabalho, em vez de 100% teletrabalho, faz híbrido. E eu vou dizer que lá na minuta de resolução, ela fala, inclusive, que não é direito total do servidor o teletrabalho ou o programa de gestão. Na verdade, existem formas de rescisões desse programa de gestão. Não está dando certo? Cancela tudo, fecha, para de oferecer, tem um prazo para as pessoas se reapresentarem e vamos recomeçar. É muito novo, é algo muito recente para eu falar assim, dá resultado, não dá resultado.
Então, assim, a gente vai ter que fazer ensaio e erro mesmo. Então, a minha sugestão para setores que não precisem todo mundo fazer atendimento ao público é que façam um rodízio no sistema do híbrido. Ai, Ana, vamos lá, tem pessoas que não estão morando em Porto Velho. Eu sei disso, que tem pessoas que não estão morando em Porto Velho e querem continuar na Unip. Então, vamos pegar essas pessoas e vamos fazer elas em 100% de teletrabalho, e quem está mais próximo e tem essa disponibilidade faz esse rodízio. Isso vai ficar muito a cargo dos gestores, tá? Não tem como eu falar como o setor vai funcionar dessa forma. Eu tenho como dar ideias, mas é o gestor que vai me dizer, está funcionando, não está funcionando, é ele que está sentindo como a coisa está funcionando, ou vai funcionar. Outra pergunta lá na caixinha de perguntas. Como seria o registro de ponto? Seria igual quando estamos no ensino remoto? Exatamente. Programa de gestão por desempenho, ainda que a pessoa fique em 100% presencial, não exige, na verdade, libera o servidor a registro de ponto. Inclusive o servidor em formato híbrido. É resultado, não é mais tempo sentado marcando ponto. Mais alguma pergunta? Pode ir, Gesmiel. Talvez você já tenha explicado, mas eu não entendi com tanta clareza. Você mencionou aí antes que fica complicada a questão dos setores que trabalham com atendimento ao público a fazer teletrabalho. E quanto aos setores que fazem atendimento ao público, mas tem várias pessoas nelas, nesse setor, e existe também processamento de dados nesse setor. Então, embora o setor seja de atendimento ao público, nem todo mundo ali está atendendo o público o tempo todo. Então, minha pergunta é, existe alguma restrição dentro dessa resolução que proíbe setores que fazem atendimento ao público de fazer o teletrabalho, ou não? A resolução não trata e, de fato, é possível fazer isso que você falou de revezamento. Existem, lá na resolução, tem um artigo que fala, eu vou até pegar um minuto aqui, que fala que trabalho, tipo de trabalho. O tipo de trabalho que não permite que seja feito o teletrabalho ou o trabalho híbrido. Eu vou tentar, porque para mim está muito técnico, eu entendo que para vocês está muito técnico. Eu vou dar um exemplo que para mim fica muito claro na biblioteca. Lá na biblioteca existe o setor de atendimento ao público e existe o setor que é processamento, igual o Gesimiel me perguntou. O setor de atendimento ao público, que é o atendimento que faz lá no público, ele não vai ter como, até onde eu estou entendendo, pode ser que isso mude, que o meu entendimento seja outro, fazer o teletrabalho 100%. Ele pode fazer até escalas de trabalho híbrido, se tiver dentro do atendimento ao público, processamento de dados. O que, na maioria dos lugares, acontece é isso, o que o Gesimiel me perguntou. Tem um tempo de atendimento ao público, tem um momento de atendimento ao público, mas tem muito trabalho de bastidor. Esse trabalho de bastidor, se o chefe falar assim, olha, tem o atendimento ao público, ele está acontecendo, no entanto, tem trabalho de bastidor, também para ser realizado. Nada impede que esse trabalho de bastidor possa acontecer no regime teletrabalho. Não tem impedimento legal, desde que não seja o trabalho de atendimento ao público. Obrigado. Ficou claro? Deu para entender? Outra pergunta aqui no chat. O artigo 4 da minuta restringe para os ambos regimes, parcial e total, o que dificulta as unidades aderirem ao programa de gestão. Olha, eu não sei se eu entendi. Você pode explicar, Marcos, melhor para mim? Na verdade, quem está falando, eu não consegui entrar na sala. Quem está falando é a Juliana. Ana, é o seguinte, tá um pouco contraditório o que você está colocando, porque se é possível fazer esse regime de escala para unidades que também trabalham com atendimento ao público, a resolução, ela está com uma redação que vai impedir. Eu entendo dessa forma. Aí entra aí no parágrafo 2º do artigo 4º da resolução.
A nossa dúvida, acho que foi até uma coisa que o Gebeziel perguntou, é se há uma proibição legal, porque a resolução é uma minuta e nós podemos alterá-la. Só que se é permitido fazer esse regime de escala, nós temos que alterar a resolução agora, porque no artigo 4º, parágrafo 2º, diz que o teletrabalho não poderá abranger atividades cuja natureza exige a presença física do participante da unidade, ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo. Nós sabemos que, eventualmente, algumas atividades que nós exercemos, elas são presenciais. Não todas. Na verdade, a maioria não é. Assim, pelo menos aqui do NUPSA, né, que eu digo. O atendimento ao público tem sim o atendimento ao público presencial, existe, mas também existe o atendimento ao público remoto, bem como várias outras atividades administrativas que nós exercemos. Só que esse inciso primeiro, ele está descrito de uma forma que proíbe. A minha dúvida é, existe uma proibição legal? Se não existe a proibição legal, eu sugiro a alteração realmente dessa redação do inciso primeiro. Porque vai engessar, eu entendo que vai engessar aí uma posterior concessão da modalidade híbrida, né? Que é a parcial. Bom, vamos lá para a pergunta. Eu consigo enxergar de duas formas. E aí, se eu não for clara na minha explicação, vocês podem repetir a pergunta. E eu vou dar o exemplo de novo da biblioteca. Na biblioteca existem dois setores. Um setor que é bastidor, que é processamento de dados, e um setor que é atendimento ao público. O setor de atendimento ao público é atendimento ao público das 8 às 20, eu não sei se está das 9 às 21. Não tem como eu falar para essas pessoas que fazem atendimento lá aos alunos, que entregam livro, que pegam livro, que elas vão fazer atendimento a teletrabalho, nem a trabalho híbrido. As pessoas que atuam dentro da biblioteca no setor de processamento de dados de bastidores, ainda que esporadicamente elas possam fazer esse atendimento ao público, elas sim vão poder fazer. Quem vai me dizer isso? Gente, quem vai dizer isso são as chefias. Não está engessado. A instrução normativa e o decreto proíbem isso mesmo. O que eu estou falando é que existem setores que não são, em sua base, atendimento ao público. Por exemplo, a diretoria de administração de pessoal, ela tem um lado, uma pegada, em alguns momentos que o servidor vai até lá e tira dúvida, por exemplo. Ele vai até lá e tira dúvida. Mas o trabalho deles não é um trabalho de atendimento ao público. Pelo contrário, é um trabalho que é de bastidor. Essas pessoas, ainda que elas precisem fazer o atendimento ao público, porque é inevitável, o público chega até elas podem fazer uma escala de revezamento no trabalho híbrido. O que vai acontecer? O programa de gestão, ele é inclusive para as pessoas que fazem atendimento ao público, tá? Quando ele é utilizado na sua totalidade. Quando ele é utilizado na sua totalidade, inclusive as pessoas que fazem atendimento ao público, elas são isentas do controle do registro de ponto, mas elas têm que demonstrar mensuração de resultados. O que eu estou falando é que eu não posso chegar para nenhum setor e falar assim, olha, setor fulano, como vocês trabalham aí dentro? Dá para vocês fazerem trabalho? Não dá para vocês fazerem teletrabalho? Quem vai me dizer são vocês, é o gestor daquela unidade, daquela UGR. Olha, nos meus setores eu consigo fazer. Não, nos meus setores eu não consigo fazer. Quando a gente abre o sistema, porque o que a gente está falando é que isso tudo acontece dentro de um sistema. E nesse sistema, a gente consegue mensurar, por exemplo, eu vou listar as minhas atividades que eu desenvolvo naquele setor. Todas elas. Eu posso dizer que aquela atividade ela é híbrida, eu posso dizer que aquela atividade ela vai ser remota, e eu posso dizer que aquela atividade vai ser presencial. Então, depende. Eu não tenho como chegar para você e falar assim, apesar de ser atendimento ao público, tem um setor que faz atendimento de bastidor, entendeu? Não sei se eu estou sendo clara, mas não tem como eu chegar e falar assim, olha, esse setor
tem como ter e não tem como ter. Eu tenho como dizer que setores exclusivamente de atendimento a público tem vedação. Agora, setores que também façam atendimento ao público, aí eles podem fazer um escalonamento no trabalho híbrido. Mas eu vou reforçar, gente, programa de gestão vai avançar, todo mundo vai ser submetido em algum momento a ele, todo mundo vai ter que comprovar resultado, todo mundo vai ter que mensurar a consequência do seu trabalho. Não sei se eu estou sendo clara, mas é mais ou menos isso. Se eu não tiver, pode perguntar, gente. O Paulo Henrique levantou a mão, ele falou que queria complementar. Pode falar, Paulo Henrique. Tá, oi, boa tarde. Eu não estou com a minuta aberta aqui, mas pelo que eu estou entendendo, a minuta ela não fala que não pode fazer um trabalho híbrido. Ela restringe ao tipo da atividade. Então, por exemplo, como a Ana comentou, digamos que eu tenho uma atividade que é atendimento ao público. Essa atividade eu não posso dizer que eu vou levar ela para o teletrabalho, para o trabalho remoto. A atividade não pode ser levada, mas é onde que entra a escala. Digamos que a gente faça um programa de gestão para um mês, certo? O programa de gestão que vai abranger tanto as atividades presenciais como as atividades que serão executadas em teletrabalho. Essa atividade, de forma alguma, ela pode ser executada em teletrabalho, mas eu posso revezar. No primeiro mês, um determinado servidor vai ficar responsável por essa atividade, presencialmente. No outro mês, outro servidor pode ficar responsável por essa atividade. E nisso, a gente tem as atividades que podem, sim, ir para o teletrabalho. Eu acho que o que a Ana quis dizer é que o revezamento é nesse aspecto, e a minuta, ela restringe a atividade que não pode ir para o teletrabalho, não o servidor. Se alguém puder colar o artigo 4 aqui para a gente dar uma olhada, mas pelo que eu entendi é isso. Alguém colocou aqui no chat o artigo. Ah, certo, acabei de ver aqui. Abranger atividades por natureza exige. Então, ele foca na atividade. Ele não poderá abranger a atividade. Ou seja, a atividade não pode ser executada em teletrabalho porque ela exige, a natureza dela exige a presença física. Mas eu posso revezar. Em determinado mês, um servidor fica responsável por essa atividade que exige a presença física, e em outro mês, outro servidor. Eu acho que é isso, Ana. Não sei se eu entendi certo. Eu tentei traduzir dessa forma mais clara que você falou. O que limita não é o servidor nem o setor, é a atividade. A atividade de atendimento ao público, ela não pode ser prejudicada em nenhum momento. Se o setor faz só atividade ao público, então, assim, infelizmente, assim, aquele setor não vai ter viabilidade de programa de gestão no teletrabalho, nem podendo, a depender da chefia, de como é o entendimento daquela atividade, fazer em trabalho híbrido. Mas, novamente, gente, não tem como eu, que tenho um conhecimento extremamente limitado, chegar para aquele setor e falar assim, olha, como é que é a atividade de vocês? Vocês têm presença física? Vocês precisam estar aí? O que eu posso dizer é assim, que o programa de gestão, você pode trabalhar um dia no programa de gestão na modalidade de trabalho, como pode trabalhar mais tempo. Não há esse impedimento, tá? Então, o que acontece muito, e aí eu vou trazer uma experiência do que eu já tenho trabalhado e participado dos outros órgãos. Lá na CGU, que foi o lugar que a gente teve de maior exemplo, acontecia muito o seguinte, tinha um feriado na quinta-feira. Vou dar um exemplo que talvez fique mais claro. Tinha um feriado na quinta-feira. Na sexta-feira é aquele dia que você fala, se não fosse feriado, eu poderia fazer uma viagem a curta distância. Então, o que acontecia? Normalmente, eles pegavam esse dia da sexta-feira e pediam apenas aquele dia como teletrabalho. E era concedido. Então, a pessoa, ainda que ela trabalhasse no regime presencial, ela tinha um feriado na quinta, na sexta ela ia trabalhar no teletrabalho, aonde ela tivesse. Então, o melhor exemplo que eu posso dar para quem sabe deixar mais transparente aquilo que, para mim, que já vi o sistema, que já trabalhei com isso, é muito claro. Então, assim, se não ficou claro, pergunta de novo, gente, que eu tento explicar de uma outra forma.
Tem mais perguntas aqui no chat. Nós temos 3 pessoas com a mão levantada, Ana. Eu posso intercalar uma pergunta aqui e uma no chat? Pode, fica à vontade. Tem algumas perguntas do YouTube também que eu estou copiando aqui. A hora que der um tempinho, eu faço as perguntas que estão lá. Vou fazer uma do chat, aí eu vejo quem está com a mão levantada, então. Tá bom. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Isso. O atendimento ao público precisa ocorrer em horário comercial? O atendimento ao público precisa ocorrer conforme o horário de trabalho da unidade. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as unidades da Unir têm uma portaria que fala o horário de trabalho de todo mundo. Por exemplo, da PRAD tem um horário mínimo e um horário máximo. Se eu não me engano, é das 8 às 21, mas todas as unidades têm uma portaria na qual tem o horário de trabalho de funcionamento, o horário de funcionamento de todo mundo. Inclusive, esse horário de funcionamento é o horário base pro SIG-RH hoje em dia funcionar, tá? Agora, uma pergunta de quem levantou a mão. Bora lá, quem tá na vez? Quem tá perguntando, gente? Que eu tô sem encontrar aqui. Quem que é a próxima pessoa que tá perguntando? Oi. Pode perguntar, Júlio. É o Júlio. Na verdade, eu não queria perguntar, não. É que eu queria comentar sobre a questão do teletrabalho que não poderá ser feito, que a menina estava falando, mas aí o rapaz até falou aí exatamente o que eu entendo, entendeu? É a questão da atividade que não pode ser restringido, né? E também tem uma questão que o inciso 2º também diz que reduzir a capacidade do atendimento do setor público que atenda ao público interno e externo. Então, eu entendi exatamente isso, que se você tem uma atividade que exige a sua presença física, isso não quer dizer exatamente que você não possa fazer o teletrabalho. Você pode, mas em determinados momentos você vai ter que fazer, ou seja, você vai ter que ficar presencial, ou seja, você vai ter que fazer híbrido, né? E isso o setor vai definir. E a norma também diz que você tem que publicar uma relação das pessoas que estão no teletrabalho, qual é o horário, se ela está no híbrido, qual é o horário de atendimento que ela vai estar no presencial. Então, tudo isso vai ser informado. E outra coisa também que as pessoas não podem confundir é a questão da presença física, do atendimento ao público, que exige a presença física, como atendimento ao público que não exige. Existe atendimento ao público que não exige sua presença física. E isso a gente pode comprovar agora, nesse período de 2 anos que a gente ficou trabalhando em casa, né? Tem muita gente que atende ao público, mas é um atendimento que você pode fazer por e-mail, por WhatsApp, entendeu? Por telefone. Agora, tem certos tipos de atendimento ao público que, infelizmente, realmente não tem como. Vai exigir a presença física, que é o caso, por exemplo, que você falou da biblioteca. Se um aluno quer ir lá alugar um livro, pegar um livro, né? Como é que você vai dar o livro se você não está lá? Você vai emprestar o livro para o aluno se você não está presente? Então, não tem como, né? Era exatamente isso que eu queria só complementar, né? Que é o caso da atividade, não o servidor em si que não pode fazer o teletrabalho, né? E também ela perguntou se isso poderia ser alterado na norma. Não pode, porque isso aí está na norma do governo federal, né? Na instrução 65. Então, isso aí é taxativo para todo mundo. Isso não pode ser alterado, né? E também a única pergunta que eu gostaria de fazer é se tem previsão de quando vai ser aprovado isso e a previsão de quando isso vai ser implementado na Unir, porque isso aí, de fato, é uma coisa de fundamental importância para todos, que eu acredito, entendeu? Ana, você me permite, Ana, rapidamente, antes de passar a palavra para você responder, tem inúmeras questões aqui, né? Ó, Charles aí, Charles Dan, seja bem-vindo, meu querido. Bom te ver. Aqui tem várias perguntas no chat do YouTube também, mas eu queria aproveitar para responder ao Júlio a questão de quando, né, os prazos. Júlio, nós estamos fazendo esse debate, essa conversa, né, ouvindo os nossos servidores, entendendo caminhos. Os nossos diretores de campo e de núcleo também estão participando dessa reunião. Queria agradecê-los por isso. A professora Valterina Brasil nos acompanha no YouTube, faz algumas questões, nos coloca, os outros diretores de campo e de núcleo também aqui dentro da sala. Então, agradecer a participação deles aqui, o que demonstra que há um interesse institucional em entender tudo sobre esse assunto, organizar melhor esse assunto, essa pauta,
para que possamos juntos implementá-la. Na sequência dessa reunião, a ideia é que nós possamos conversar junto aos gestores para equilibrar e para ouvi-los também com relação a essa nossa minuta que está sendo apresentada. É uma minuta, então nós podemos sim desenvolver um trabalho, né, de sugestões, ideias a partir dessa construção, para que quando chegue nos conselhos superiores, a nossa ideia é tramitar para as câmaras logo na sequência, a reunião de gestão, nós tenhamos aí um ambiente já com esse tema bastante discutido e que possa somar as nossas discussões e tratativas no âmbito das câmaras e dos conselhos superiores, tá bem? Então, só para dizer que nós estamos agora nesse processo buscando o maior entendimento possível para que essa minuta possa se transformar aquilo que nos representa, para que quando for para a Câmara também passar lá pelo crivo e pela análise dos companheiros, os membros da Câmara, já esteja também um ambiente bastante discutido, né, com relação a essa pauta. Ana, então devolvo a palavra a você, e aí seria interessante depois a gente conseguir dar uma resposta para a professora Valterlina Brasil lá no chat do YouTube. Alguém pode ler a pergunta dela? Tem algumas. A primeira que apareceu lá. A primeira pergunta da professora Valterlina foi: o servidor em teletrabalho que tem contrato reduzido pode revisar o contrato para carga horária normal? Revisão de carga horária, por exemplo, tem 40 horas, pediu 30 horas com redução de salário. Isso é uma coisa. Teletrabalho é outra. O que vai acontecer, e com muita emoção eu falo isso, eu espero que todo mundo que esteja lá em 30 horas com redução de carga de salário possa voltar a 40 horas a contribuir para a universidade na modalidade teletrabalho. Então, uma coisa não impede a outra. E também quem está em teletrabalho, mas precisa de, por algum motivo, reduzir para 30 horas, com redução de salário, 30 ou 20 horas, também não é impedimento. Uma coisa não impede a execução da outra. Elas acabam sendo interligadas, mas elas não estão interligadas. Agora eu vou ler uma pergunta do chat, tá? Perguntaram aqui se a Uni já tem um sistema funcionando. Nós fizemos um teste com o sistema da SUSEP, o Paulo até, se quiser depois falar alguma coisa. Foram feitos todos os ajustes, o sistema passa por atualizações, o Paulo depois pode até falar melhor sobre isso, que ele que acompanhou a gente, nossos setores. Então, já tem um sistema que é o sistema da SUSEP. Hoje eu fiz um levantamento no grupo do Fórum de Gestão de Pessoas das universidades, né, das instituições federais de ensino, e a maioria aderiu ao mesmo sistema que nós estamos trabalhando, que é o sistema da SUSEP. Quem tiver interesse, tem um manual, inclusive, de utilização público, de domínio público aí na internet. Agora, quem levantou a mão? Próximo que levantou a mão. Eu não sei a ordem. É a Verônica, a próxima. A nossa pró-reitora. Cordovil. Verônica Cordovil. Não está te ouvindo. Tá. A minha pergunta, ela já até foi respondida. Mas, assim, do trabalho dos servidores aqui da Prograde, o que nós tivemos mais dificuldade, Ana, sobre essa questão do teletrabalho, foi compreender como que nós estaríamos desenvolvendo essas atividades. Então, chegamos até a fazer uma simulação, por exemplo, nós temos várias, desde a simples leitura de um e-mail, gestão dos processos no SEI, proposição e elaboração de minutas, de resoluções, análise de projetos, né? Então, assim, eu não sei se todos os setores responderam, Ana, aquele chamamento para o desenvolvimento dessas atividades, as atividades de alta complexidade. Então, acho que quando eu compreendi, né, que a equipe, ela colocou as nossas atividades. Primeiro, nós pegamos lá o regimento da Prograde, o que caberia a cada um das coordenações e diretoria. Depois nós fizemos uma pergunta em cada setor, o que eles faziam, né? Então, isso tudo nos ajudou a compreender. Aí eu não sei se todos os colegas, eles conhecem essa simulação do sistema, se todas as pró-reitorias fizeram esse mesmo exercício, o que nos permite verificar a possibilidade desse trabalho em praticamente todas as diretorias e coordenações. Então, hoje ficou mais tranquilo compreender isso,
a partir do momento que nós entendemos quais realmente são as atividades desenvolvidas pela Prograde. E como o Júlio bem explicou, nós podemos fazer atendimento ao público por meio das reuniões, por meio de atividades, mas tem realmente alguns setores que vai exigir essa presença física, ou pelo menos no caso da Prograde, eu em alguns casos, uma reunião eu prefiro estar reunido, você conversando, ela tem uma dinamicidade, uma reunião via Meet, ela tem uma outra dinâmica. Então, o híbrido também, ele nos permite, em algum momento, escala, horário, e o que vale é o que nós vamos entregar, são as entregas, né? Que cada servidor vai poder entregar com o seu trabalho, ele vai dividir qual é o tempo esperado, quantas horas. Então, acho que as simulações que foram desenvolvidas lá atrás nos ajudam a compreender e entender que esse é um programa que vai nos ajudar os servidores também da universidade, porque as atividades, elas são possíveis, né, de serem feitas. Obrigada e obrigada a todos os colegas, a vocês que estão nos ajudando a esclarecer aí. Obrigada. O que dá muito trabalho lá no programa de gestão no sistema é você descrever quais atividades você realiza. E isso eu falo de experiência própria. Você sabe o que você faz. Você sabe que você chega lá na sua cadeira, você faz isso, isso, isso e isso. Mas quando você chega para colocar no sistema, meu Deus, o que eu faço? Quanto tempo eu gasto para isso? Que tipo de atividade é essa? De alta, média, baixa complexidade? É assim, as primeiras vezes que você faz, você fala assim, não, travei, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Mas conforme você vai fazendo, que você vai tendo mais domínio sobre aquilo que você está fazendo, facilita muito. Porque você vai ter um rol de atividades que você desenvolve, você tem uma média de tempo que você gasta, você sabe aquilo que é previsível, aquilo que é imprevisível. Então, assim, no desenvolvimento da atividade de uma forma geral, facilita bastante o trabalho quando a gente tem o programa de gestão já implementado. Então, agora, próxima pergunta. Tem aqui uma no chat que é rapidinho de responder, eu vou responder, daí a gente pula para quem fez levantou a mão. Sobre a questão da mudança da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos, que tem a carga horária reduzida por atendimento ao público nas cercas e bibliotecas. Vai haver mudança? Não. A atividade de vocês que trabalham lá nas cercas, nas bibliotecas, salvo engano, na clínica de psicologia da Unir também, é atividade que demanda a presença física. Atividade que demanda a presença física não permite teletrabalho e trabalho híbrido. Inclusive, vocês têm jornada de trabalho diferenciada por conta disso. Então, essa é a minha resposta. Tem mais uma aqui, Ana, só complementando o que você falou, sobre a tabela. Como será feita essa tabela de atividades? Cada unidade fará a sua, ou setores que têm atividades similares, será feita uma tabela em conjunto? É por unidade. Cada unidade, quando a gente começou a fazer os testes, a gente até tentou isso. Sei lá, a DAP já tinha cadastrado aqui, que lê e-mail todo dia e gasta tanto tempo. A gente tentou aproveitar isso, não deu certo. Então, a gente viu que cada unidade tem que fazer relacionar as suas tarefas, fazer a sua tabela e colocar isso no sistema depois. Quem levantou a mão, o próximo, por favor. Acho que é o Charles. Isso, Charles. Depois temos mais perguntas no YouTube, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Quanto tempo, né? Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Me ouvindo? Saudade de vocês, mas eu estou aqui curtindo um pouco de férias. Tá bom, licença capacitação. Bem, pessoal, bom que a gente está discutindo esse tema do programa de gestão, né? Porque nós temos um problema. Eu acho que nós, assim, penso eu que nós, Universidade Federal de Rondônia, com relação à nossa força de trabalho física, né, vamos dizer assim, nós somos reduzidos. Então, todas as formas que nos fazem agregar, elas são bem-vindas. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão aqui, nós técnicos administrativos, que nós não temos que olhar isso como benefício para o servidor. O foco não é no servidor. O foco é na atividade, pessoal. Nós temos que pensar assim, na melhor forma de realizar
cada um de nós, e, olha, primeiramente nós, depois, vamos dizer assim, o nosso setor, a nossa unidade. Nossa unidade prestar o serviço que se propõe. A Prograde fazer o trabalho, todo o escopo da Prograde, com a força que tem. Se é presencial, se é em teletrabalho, se é híbrido. Assim, o que nós queremos é entrega. Nós precisamos fazer essa entrega. Ou nós não vamos chegar em ser uma universidade com a força que nós temos, dessa força de bastidor, vamos dizer assim, como diz a Ana, do técnico administrativo. Ser uma universidade de ponta, porque nós precisamos de ter isso aí. Então, nós precisamos olhar, todos nós olhar, não é benefício, entende? Vamos dizer assim, o foco é na atividade. Dito isso, a gente passa assim, ó, aquilo que já foi batido. Vamos repisar aqui o que a Ana já disse. Existe trabalho, vou falar aqui de um bem legal, que é o da própria trabalho da psicologia, né? O trabalho lá na clínica, os psicólogos e tudo. Aí nós temos os técnicos administrativos, psicólogos, né? O Henrique está aí, um deles, a própria Ana. O trabalho do psicólogo, até um dia desse, até antes da pandemia, ele era estritamente presencial. Tinha que ter aquela salinha fechada e tal. Hoje ele já é regulamentado, inclusive pelo Conselho, de uma forma que pode ser remota. Mas quem decidiu isso aqui dentro da instituição, apesar de ter a lei do psicólogo, ter toda essa coisa, dentro da instituição, abriu-se essa oportunidade para que os nossos psicólogos, Henrique, que não vai deixar eu falar besteira, faz atendimento dos nossos servidores, outros colegas psicólogos faz atendimento de alunos por via remota. Isso é um trabalho. Agora, neste escopo, existe a possibilidade, a necessidade, vamos dizer assim, em algum momento que esse trabalho seja presencial, né? Aí o psicólogo, ele já vem acompanhando a terapia do paciente dele, o aluno, o servidor, ele não pode passar para outro. A menos que eu esteja falando besteira. Vamos considerar que ele não pode passar a terapia na próxima sessão para outro terapeuta, né, outro psicólogo, para que, enquanto ele vai ali fora e não pode atender. Não é assim. Aí tem que organizar para que o atendimento presencial seja possível. O servidor psicólogo vai se organizar para atender presencialmente, ou na clínica, ou no campus, ou de outra forma. Aí nós temos também aí outras atividades, técnicos de laboratórios. Alguns laboratórios não tem como ser teletrabalho de jeito nenhum, imagino eu. Lá o técnico de piscicultura, vamos exagerar, lá dentro tem que estar cuidando daquele lago. Não tem como cuidar do lago de uma forma remota, né? Tem como fazer, mas ele tem no seu escopo um trabalho de elaboração de relatório e tal. Nesse período, ele pode fazer no teletrabalho, que aí vai ser um trabalho híbrido. Desde que, isso é possível, desde que todos saibam, né, vamos dizer assim, isso tem que ser transparente. Quais são os horários que estão no presencial? Até porque o técnico de laboratório tem as aulas de laboratório com a turma. O professor tal vai levar a turma lá. Então, todo mundo sabe que ele vai ter que estar lá no laboratório, psicultura, né? Aí existe planejamento, aquela parte que ele vai ter uma aula amanhã, mas ele, técnico de laboratório, tem que se planejar aqui, vamos dizer, fazer o plano de aula para amanhã. Isso pode ser feito assim. E aí vamos. E isso é feito aonde? No ambiente organizacional onde tem a lotação. O chefe imediato é quem conduz isso. O chefe imediato deve conduzir isso. Certo? Era a minha contribuição, pessoal. E assim, ainda que eu esteja um pouco afastado dessa regra, se não mudou, Ana, quem está em regime de trabalho reduzido não poderia, apenas, não sei se antes do decreto... qual é esse decreto que regulamentou esse ano? 11.072, né? Quem estava em regime de trabalho
com carga horária reduzida, não poderia aderir aos programas de gestão. Então, se você trabalha 20 horas, 30 horas, não pode aderir. Não poderia, a menos que tenha mudado, né? Horário especial é outra coisa, porque aí tem a compensação de horário, né? Ou quem está em horário especial, que é o servidor que é estágio probatório, que está em horário especial, em regime especial, né? Ele tem que fazer chama compensação de horário. Aí eu nem sei se ele pode fazer isso, eu realmente precisava ver aí essa minúcia com relação a essa compensação de horário por teletrabalho. No meu pensar, não haveria essa necessidade. É isso, obrigado. Continua, segue o barco. Eu não, assim, do que eu já vi até agora, não tem vedação para 30 horas ou 20 horas. Inclusive, pode ser utilizado para estagiários, que era um grande problema até a publicação do decreto de maio. Então, até para os estagiários pode ser utilizado. Mais alguém que tenha perguntas lá no YouTube? Vivi? Eu não consigo, lá eu não consigo. Tem sim, eu estou com as perguntas do YouTube aqui. Vou fazer uma que foi a primeira, que a gente acabou respondendo antes da professora Valterlina, mas primeiro tem uma da Eliane Gemac. Geograficamente, o servidor poderá fazer fora da região local? Pode, na minuta, inclusive, pode morar em outro país, desde que com as devidas autorizações. E só porque é bem curtinho aqui na sequência também é da Eliane, ela pergunta também como será a realização da seleção dos 80%. Olha, eu vou falar algo assim, conforme o que eu tenho estudado. A expectativa de adesão ao programa de gestão em teletrabalho e trabalho híbrido, ela é esperada de 30% a 40% da força de trabalho. Tá? Como vai acontecer essa seleção? Essa seleção ela vai acontecer nos setores que tiverem trabalho, como a gente está vendo aqui, trabalhos de atendimento ao público, é um trabalho que não vai acontecer, que for atendimento ao público único, a única função do setor ser atendimento ao público. Esses setores que já têm uma carga horária reduzida por conta da flexibilização da jornada de trabalho, eles não vão poder fazer teletrabalho ou trabalho híbrido. Então, aí a gente já vai tirar uma boa porcentagem de servidores da Uni. Esses 80%, se tiverem setores, por exemplo, no setor que eu trabalho hoje, nós somos, se eu não estou enganada, 4 servidoras. Vamos dizer que tenham lá 3 vagas. A chefe fala assim, olha, das atividades que a gente tem, a gente consegue fazer no regime de teletrabalho para 2 servidoras. Mas todo mundo quer o teletrabalho. O próprio sistema, quando a gente coloca essas informações, ele vai falar assim, olha, a gente vai fazer um processo de seleção. Então, tem prioridades. Por exemplo, a pessoa que é gestante, que é lactante, a pessoa que tem... eu não vou lembrar de todas as minúcias da resolução, né? Mas a pessoa de serviço na instituição. Isso, a pessoa que tem a melhor avaliação de desempenho da última avaliação. Então, tem critérios, né, para serem seguidos em casos de ter empate, por exemplo, dentro do setor, ou a gente ter atingido o teto de 80%. Mas, de antemão, 80% é um número, assim, bem significativo, que abrange uma boa parte da galera aí. O esperado nos estudos que são realizados é de 30% a 40%. Então, a gente está dobrando a meta. E lembrando que é 80% da universidade, não é da unidade. Então, se tem uma unidade que não trabalha com atendimento ao público, que pode exercer totalmente no teletrabalho, pode estar 100% das pessoas de formato híbrido ou teletrabalho. É 80% da universidade. Quanto aos docentes. Até onde eu consigo entender, os docentes eles não vão poder ser abrangidos pelo teletrabalho nem pelo trabalho híbrido, porque eles, na grande maioria, os casos normais, né, naturais, são dedicação exclusiva, e os que não são, de forma residual, são T20s, né? Então, assim, no cálculo das pessoas entram só os técnicos, tá? 80% dos técnicos. Já está vindo a pergunta aqui, como é do assunto, eu já estou respondendo.
Alguma outra pergunta? Alguém levantou a mão? Júlio, você me... Oi. Você está com a mão levantada. Alguma dúvida? Oi. Tá me ouvindo aí? Sim. Ah, não, eu queria só falar, acho que foi a Verônica que comentou sobre a questão a dificuldade de fazer as atividades tal, né, no programa de gestão. Então, quando o programa de gestão foi disponibilizado para teste, eu me propus a utilizar ele desde o início, e isso é uma forma de ajudar você a conseguir fazer isso daí, tá? Foi isso que me ajudou a conseguir fazer, a definir todas as minhas atividades, como fazer e tal. Então, a melhor forma de você conseguir fazer isso é utilizar. Vai lá, cria seu programa de trabalho, cria seu plano de atividades, né? E aí você vai fazer suas atividades e vai começar a executar. À medida que você começa a executar, é que você percebe, não, peraí, essa atividade não pode ser assim, ela tem que ser assado. Ah, eu esqueci de incluir tal coisa, porque esse aqui também é importante. E aí você vai, entendeu? Isso ajuda você a gerenciar o seu setor. E aí você consegue criar todas as suas atividades e colocá-las enxuta lá. Hoje eu tenho minhas atividades todas lá, que eu consegui... tipo assim, eu fiz elas de uma forma mais sintética e consegui fazer um plano de atividade muito bom e de forma execuível, assim, de fácil entendimento, de fácil de execução, entendeu? Mas no começo, de fato, é muito difícil. Inclusive, o rapaz, eu não sei se foi esse da DTI que estava aí que me ajudou, entendeu? Porque quando eu estava com dúvida, eu falava com ele, tá? Eu faço como isso daqui e tal, não sei o quê. Aí a questão da férias também, quando o servidor tiver de férias, como é que eu incluo a hora dele e tal? Aí isso no plano de trabalho você vai ter que fazer tudo, entendeu? No plano de trabalho você vai ter que criar essa carga horária e colocar as atividades e vai ter que ser incluído tudo, o feriado, né? Você desconta o feriado, as férias e tudo vai ter que ser... E você só consegue fazer isso se você usar, entendeu? E eu só consegui descobrir de como fazer usando. Era só isso que eu queria acrescentar. Mais algum inscrito por aqui? Não. Tem a Carla. Carla? Bota a mão levantada. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então, a gente está aqui conversando na cerca, né? Porque acho que está havendo uma confusão. Porque a norma está dizendo que a gente não pode fazer quando a atividade exige a presença física, certo? Mas hoje a gente faz muito atendimento online, né? Pelo WhatsApp, por e-mail. E a gente também tem as atividades de processamento, né? Aí, no início, você estava falando, Ana, que a gente poderia fazer essas atividades de processamento na forma híbrida, né? E o que exigisse presença física na forma presencial. Mas aí, depois, você falou que a gente, como tem a flexibilização, não pode fazer. Mas eu acho que aí não seria o setor que definiria, não, a gente vai optar pelo trabalho híbrido, porque daí vai abranger todo mundo, inclusive a chefia, e não vai prejudicar o atendimento. Exatamente, não vai haver prejuízo no atendimento ao público, né? E o mesmo ocorre também em alguns departamentos, que fala ali que não pode reduzir a capacidade de atendimento, mas o departamento atende a maior parte online. Ele pode definir que não, vai ficar 4 horas presencial e o restante online. Poderia, não poderia, por essa resolução? Poderia. O que eu vou deixar, assim, fazer um parêntese grande, é quem tem carga horária reduzida em virtude da flexibilização da jornada de trabalho. Quem tem redução da carga horária de trabalho em virtude da flexibilização, que justamente porque faz atendimento ao público presencial lá na ponta, isso a gente tem que rever. Inclusive, é bom a gente discutir, porque é um ponto de colocar lá na minuta. Porque essas pessoas que têm carga horária reduzida são pessoas que fazem atendimento ao público. São pessoas... Eu não me recordo o que está escrito lá na resolução, mas o atendimento ao público dá a entender lá que é atendimento público presencial, até porque a gente não tinha essa questão remota com tanta força, né? Então, assim, é algo que a gente precisa rever.
Hoje, o meu entendimento é que quem tem flexibilização da carga horária por fazer atendimento ao público não teria como fazer também o teletrabalho, tá? Mas a contar da organização interna de vocês, por exemplo, da Uma Cerca, que eu imagino que é onde você está trabalhando, vocês podem fazer a questão do regime híbrido, para também abranger o chefe. Mas aí vocês teriam que abrir mão da flexibilização da jornada de trabalho. É só... Sim. Essa parte, exatamente, ou um ou outro. Isso a gente entendeu. A gente não pode fazer 6 horas no online, não. A gente vai fazer a jornada completa, mas fazendo o híbrido, né? Com uma escala, que vai ter gente presencial e vai ter gente no online, né? Seria isso. Ficou claro, Carla? Sim, agora ficou claro, porque a gente estava entendendo que vocês iam falar, não, as cercas não podem fazer. Não, é porque a gente tem inúmeras especificidades, né? Essa questão da flexibilização da jornada é uma. E eu acho que é por conta dela que a Juliana me fez tanta pergunta, porque eles estão em processo de flexibilização da jornada de trabalho. Todas as certas, né? E eles são do núcleo, que também estão em processo. Então, assim, é algo que a gente precisa rever e ter um entendimento bem fechadinho. Porque as pessoas que fazem flexibilização, gente, é porque fazem atendimento ao público. E esse atendimento ao público exige a presença física desse servidor. Então, ou é uma coisa ou é outra. Os dois realmente não tem como. Mais alguma pergunta? Mais alguém de mão levantada? Tem eu de novo. Eu vou começar a cortar seu microfone. Bom, eu posso falar, não? Pode. Tá. É assim, ó. Sobre a professora Karen Janones, acho que é a professora, está perguntando sobre o calendário acadêmico, esse alcance dos docentes. O teletrabalho, o programa de gestão, ele não alcança a carreira docente. Ele é uma alternativa do governo federal, isso não é para os técnicos administrativos, é uma alternativa do governo federal como um todo para quem é da carreira administrativa. Como contraponto à exigência da obrigatoriedade de registro de ponto. O servidor precisa estar presencialmente e fazer registro de ponto. A Lei 8.112 diz isso, né? Aí, como para não mexer na lei, e até porque os tempos são outros, a nossa lei precisa ser, talvez, revista, ela é de 1990. Aí, na própria lei, lá existe alguma menção ao programa de gestão, né? Então, o que foi feito, pensado como programa de gestão? Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, a realidade do Brasil, né, do mundo, é possível fazer o trabalho administrativo, muito dele, 100%, sem passar anos sem ir na unidade, né? O TJ, aqui, TJ não, TRT de Rondônia, ele está meio que fechando lá, está alugando o prédio, porque os servidores estão em teleexpediente, né? Eles têm expediente, têm horário, mas é tudo em casa, tudo remoto, porque ele não precisa atender diretamente uma parte, né? Aquele pessoal de licitação, de logística, não precisa necessariamente atender o público. Quando isso é necessário, faz-se uma agenda, alguém vai no local, vai para lá esperar lá a pessoa externa, o usuário, chegar lá. O docente, a carreira docente, tem que obedecer o que está na Lei de Diretrizes e Bases, né? Primeiro, lá, que as aulas têm que ser presenciais. Não, aí tem uma questão que está evoluindo aí dentro das universidades, a questão de EAD, né? EAD não é teletrabalho, não é programa de gestão. Aí é uma questão que os docentes não estão abrangidos, a carreira docente não está alcançada pelo programa de gestão. Ponto. A não ser aqueles docentes que exercem alguma função administrativa. O chefe de departamento, o diretor de núcleo, assim, aí ele pode, aí vai, a depender das normas, pode sim aderir ao trabalho nesse Ministério Administrativo, né?
E eu não vejo, assim, muito problema com relação à DIRCA. A confusão que eu fiz aí, Aninha, é assim, ó, quem estava em horário reduzido, sem redução de remuneração, é que não poderia aderir ao programa de gestão. Teria que voltar para 40 horas, certo? É isso aí. Por quê? Porque ele já é uma alternativa da própria lei, o artigo 19 da lei 8.112, que diz lá que o servidor pode fazer já uma adequação lá com um link, encontro com a CLT, que quanto à jornada de trabalho, ela tem que ser de 40 horas semanais, em 2 turnos, com 8 horas diárias, com 2 horas de intervalo. Ou 30 horas semanais, 6 horas diárias, sem intervalo. Isso é uma alternativa. Aí vamos ver aqui o que é atendimento ao público. Atendimento ao público para aquele pessoal que está flexibilizando a jornada é a unidade, e não servidor, que funciona por 12 horas ininterruptas com atendimento direto ao público. Que público? Estudante? Não, qualquer público, qualquer um que vá passando, que necessite entrar no órgão público, ele tem que estar, a porta tem que estar aberta. Um exemplo, ouvidoria. A ouvidoria, o trabalho da ouvidoria, todo mundo, tudo pode ser feito por via eletrônica, e-mail, tem o próprio sistema, telefone, WhatsApp, mas tem que ter alguém na ouvidoria para receber o cidadão que quiser, porque vai passando na frente da Uni, quer entrar e quer falar na ouvidoria. Tem que ter alguém lá. Não necessariamente o fulano, a semana toda. Pode ser hoje um, amanhã o outro, porque, volto a dizer, o foco está na atividade. Aquela atividade não pode fechar a porta para o público. E não é o público aluno, não é o público professor, não é o público técnico, é o público. Certo? Obrigado. Bom, então... Que passaram e acho que desconsideraram aqui a ordem. Pode falar, Juliana. Ana, é o seguinte, na verdade, a minha pergunta até foi um pouco respondida pelo Charles, porque em alguns momentos você explica de uma forma e depois vai explicar de outra forma e fica tipo, bem confuso aqui para nós. A gente está aqui numa sala, todo mundo assistindo a reunião. Essa questão da flexibilização de horário, assim, eu não entendo realmente que impeça, né? Porque são duas coisas diferentes. Realmente a questão do atendimento ao público, né? Os servidores que tiveram a redução de carga horária é porque a unidade funciona, acho que por 12 horas ininterruptas, né? Faz atendimento ao público por 12 horas ininterruptas. Isso não quer dizer que o servidor, ele só faça atendimento ao público. A gente sabe que os servidores da SERCA fazem várias outras atividades. Não ficam todos lá fazendo atendimento ao público. Não sei se essa é a condição de alguns servidores da biblioteca, mas eu sei que da SERCA e talvez de outras unidades não é. Então, por isso que eu fico, tipo, reticente, assim, em referente à forma que está na resolução, a redação desse parágrafo 2º do artigo 4º. Porque da mesma forma que você fez confusão, tipo, se o servidor faz atendimento ao público, ele não vai poder entrar no programa de gestão. Eu acho que não é por aí. Muitos servidores fazem atendimento ao público, mas não é o tempo todo. Tem várias outras demandas. Então, acho que é bom esclarecer isso, porque se está dando confusão agora, imagina quando for para a implementação, né? E aí vem aquela outra questão. O que é realmente proibido por lei e o que é realmente coisa da nossa cabeça? Porque se for proibido, a gente quer saber, então, qual é a lei, enfim, qual é a normativa que proíbe que servidores que têm flexibilização que não possam aderir ao programa de gestão. Bom, Juliana, eu nem tenho o que te responder. Como não está na lei, porque a flexibilização da jornada de trabalho
ela é do decreto, e lá no decreto fala atendimento ao público, e ele não é muito claro sobre isso, no momento eu realmente não tenho o que te responder. Te dizer assim que, como servidora, e uma servidora que trabalha bastante, até porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu estou afastada para o mestrado e continuo contribuindo com a minha pró-reitoria, porque eu entendo que lá é o trabalho que acontece, eu entendo que eu sou importante, que a minha equipe precisa de mim. Para mim, é muito complexo saber que o servidor, além de ter uma jornada de trabalho flexibilizada, ele também quer teletrabalho, tá? Porque se ele está com uma jornada de trabalho reduzida para atendimento ao público, ele quer teletrabalho, me parece um pouco incoerente. Mas isso aí é meu pensamento, eu não tenho nem que expor isso aqui, tá? Mas então, a sua opinião, é a questão. Na resolução de flexibilização de horário, há algum proibitivo? Ou nesse programa de gestão haverá algum proibitivo? Ainda não tem, mas a minuta está em elaboração. Para ter, depende só da gestão. Então, que se inclua, então, que vai ficar mais claro. Aí a gente sabe que os servidores da SERCA e qualquer outro servidor que aderir à flexibilização, que não vai. Eu não entendo que esse seja o raciocínio, mas, se for da vontade da gestão, que inclua para não haver dúvidas quanto a isso. Pode ter certeza que essas discussões são muito válidas para isso, para a gente esclarecer, deixar bem claro e perceber que o nosso trabalho aqui é servir ao público, seja ele direto ou indireto, tá? Então, assim, esse é o meu papel. Aqui é só dizer, olha, a gente está trabalhando por aí, o caminho é esse. Sanar algumas dúvidas, eu também não sou 100%. É algo que é muito novo para mim também. Eu não trabalhei no regime da pandemia e trabalho remoto. Eu trabalho pela internet, mas isso... Vocês também têm muito mais experiência do que eu, e assim, eu respeito muito isso. Então, assim, eu vou partir para as perguntas que tem lá no YouTube, porque esse é um assunto que eu não vou conseguir te responder agora, Juliana. Eu tenho um entendimento pessoal já solidado, não sei se você percebeu. O que tem lá na minuta, o seu entendimento aqui não pode, o meu entendimento, o seu entendimento aqui pode, o meu entendimento aqui não pode. Então, assim, é por aí. Talvez, se realmente ficar mais claro, fique melhor. Então, a gente está trabalhando aqui justamente para acrescentar, para melhorar, para que a coisa flua melhor lá na frente, para a gente não ter problema. Uma pergunta que fizeram lá no YouTube, e eu já parei de acompanhar porque eu não consegui, é assim, para me falar sobre um pouquinho mais sobre as atividades no sistema. O sistema, você coloca as atividades, por exemplo, leitura de e-mail, checagem de e-mail. Quanto tempo você gasta, ou por dia, ou por semana, para aquela atividade? Ela é de alta, média ou baixa complexidade? Você faz ela no trabalho híbrido, presencial, remoto, ou nas 3 modalidades? Então, ele trabalha com você lançando quais são as atividades que você executa, tá? Outra pergunta que me fizeram lá. Do ponto de vista legal, essa decisão de submeter ao Conselho a aprovação do programa de gestão não estaria ferindo a vedação da delegação do caput do artigo 4º do decreto 11.072 de 2022? O que eu vejo é que se produzir todo um trabalho técnico dentro dos conselhos, não tem problema. O que não pode é que o ato publicado seja uma resolução. E aí a gente entra num outro dilema, porque tem o decreto 10.139, que ele fala da revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decretos. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que se for publicado em formato de resolução, porque é um formato que abrange decisões colegiadas, e o decreto do programa de gestão pede que seja uma portaria, um ato de um gestor singular, de alguém singular, o que a gente pode ver é o seguinte, que tem um vício de forma, tá? No direito, a gente chama que ato administrativo tem várias competências. Dentro dessas competências, a gente tem uma competência que se chama forma. Então, se eu publico um ato administrativo no formato de resolução, porém, ele deveria ser publicado no ato de portaria, a gente chama que esse ato tem vício. E como é que a gente vai sanar esse vício? Esse vício é um vício que pode ser sanável? Então, assim, isso são perguntas que têm que ser feitas. Eu, como formada em Direito, vou te dizer assim, é um vício que pode ser pode ser resolvido
mas que ele precisa ser resolvido, porque senão a gente começa com um defeito lá atrás, né? Lá na ponta, quando começa a publicação do programa de gestão. Então, é algo que tem que ser trabalhado sobre qual ato normativo vai ser publicado. O que eu vi nas outras instituições, e aí eu vou trazer uma experiência do que eu estou vendo. As instituições estão fazendo todo esse levantamento dentro dos conselhos. Estudo, participando de discussão, os conselheiros têm que trabalhar. Gente, isso é uma mudança de cultura. Isso tem que passar por conselhos. Eu entendo que tem que passar por conselho para discutir. Mas isso não significa que tem que vir uma decisão, uma resolução dos conselhos. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que o decreto fala que tem que ser uma portaria, o ato normativo que libera o programa de gestão. É o que eu sei. Se vir outro ato, e aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que convalidar de alguma forma esse ato, se ele for um ato administrativo que possa ser convalidado. Então, a gente tem que estudar isso, ver a possibilidade disso acontecer. Outra pergunta que me fizeram lá. O teletrabalho poderá permitir compartilhamento de servidores nos setores em função das tarefas? Tenho divergência quanto à base territorial. Bom, o decreto 11.072 de 2022 permite que o servidor seja da Uni, mas que ele mora em outro estado ou inclusive em outro país, desde que ele passe por todo um ritual, toda uma série de procedimentos, de autorizações, tá? Juliana, eu não estou levando para um lado pessoal, não, fica tranquila. Quanto a isso, não tem problema não para mim, tá? Eu só estou te falando que eu tenho uma opinião, é uma opinião muito bem decidida, muito bem solidada na minha cabeça, de todos os estudos que eu tenho feito sobre teletrabalho, tá? Eu não vi, e aí eu entendo a complexidade das instituições federais de ensino superior, mas eu não vi, em todos os estudos que eu fiz, em todos os levantamentos que eu fiz, em todas as reuniões que eu tive com CGU, TCU, MPU, que tenham setores com flexibilização da jornada de trabalho que usem o teletrabalho, tá? No sentido do programa de gestão, no sentido do teletrabalho, ou seja, tenha 6 horas corridas, de uma forma bem clara, e que desenvolva o seu trabalho de forma remota. Eu não vi isso. O que eu vejo são servidores 40 horas, ou com carga horária reduzida, mas com salário reduzido também, que estejam em regime de teletrabalho, trabalho híbrido. É claro que esses servidores que estão em formato de flexibilização de jornada podem participar do PGD, desde que seja no regime presencial. A experiência me traz isso. Se na legislação não está claro, bora lá, a gente está aqui discutindo justamente para clarear, para trabalhar isso, para que a minuta possa ser o mais tranquila possível para a gente poder implementar, para trazer benefícios na qualidade de vida dos servidores. Tá? Então, esse é meu trabalho. Meu trabalho fim do meu trabalho último é que a gente possa, de alguma forma, dar qualidade de vida para os nossos servidores. Aí a pergunta que eu vou finalizar, porque eu acho que a gente já estendeu tudo que a gente podia estender, a gente pode até fazer, vocês enviarem essas perguntas ou para o meu e-mail ou para o e-mail da prática, eu vou respondendo conforme eu posso. Será que esse sai até o final do ano? A minha maior expectativa é que a Unir consiga reduzir a quantidade de servidores que estejam nas vias de pedir redistribuição, nas vias de pedir redução de carga horária, nas vias de pedir aposentadoria, mesmo que seja uma aposentadoria proporcional. A minha ideia máxima e a minha dedicação maior é que a Unir cresça, que a se desenvolva, fortaleça, tenha base forte para continuar os desafios. Porque, para mim, o maior desafio da universidade é formar bons alunos. E, assim, hoje eu, como ex-aluna, como atual aluna do mestrado da Unir, tenho muito orgulho da instituição que eu trabalho. Eu faço isso aqui por amor. E eu só posso ser, daqui a pouco, uma das pessoas que, por algum motivo, e eu tenho um motivo muito claro, um motivo pessoal, não possa mais atuar dentro da Unir no formato físico. Então, assim, é com muito carinho que eu trabalho com isso aqui, porque isso aqui, lá na frente, pode me dar uma possibilidade de continuar na Unir. Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos, aqueles que eu não consegui de responder de nenhuma forma, que ficou difícil, que ficou complicado, que eu tentei melhorar e não consegui. Meu e-mail está à disposição, é ana.ponte@unir.br. Gente, pode mandar e-mail, fique à vontade. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Podem mandar e-mail para o prade@unir.br também, que as meninas me repassam esses e-mails. Eu estou à disposição. Meu maior objetivo é fazer a Unir crescer, é fazer a Unir se tornar forte. Nem que
eu tenha que parar toda a minha parte acadêmica para isso acontecer. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Uni. E muito obrigada pela participação de todas vocês. Ana, eu quero te agradecer imensamente, mais uma vez, em nome da nossa universidade, pelo seu trabalho, pela dedicação, pelo exemplo, né? Acho que isso também é muito importante, mesmo estando aí afastada para concluir seus estudos, mas atende sempre aos nossos chamados, aos pedidos, está sempre solidária junto com a equipe, e nós agradecemos muito e precisamos muito de você, viu? Obrigada por essa tarde. A gente está já encaminhando para o encerramento dessa discussão. Foi gravada essa conversa, não é? Nós temos aí todas as sugestões, o chat também, as perguntas que não foram respondidas, nós vamos tentar dar um jeito aí de tentar encaminhar depois uma forma, né, de perguntas e respostas, para ir ajudando também a clarear um pouco essa jornada. Como já foi dito pelo Charles Dan, pelos companheiros que me antecederam, pelos servidores, essa é uma proposta de dar qualidade de vida aos nossos servidores, como primeiro plano, né? Uma das nossas grandes missões, mas ela também é uma oportunidade de trabalharmos a gestão de uma forma diferente, de sermos mais competitivos, de estarmos mais atentos à produção acadêmica, técnica, administrativa, e isso significa garantir que os nossos servidores também tenham qualidade para esses estudos, para essas reflexões, e por isso o plano de gestão por desempenho, não é fundamental para a universidade. Não é apenas o teletrabalho, como já foi dito aqui, eu queria reforçar, é sim uma oportunidade para que nós possamos ter metas claras, o desenvolvimento de nossos produtos, resultados, fazendo com que a nossa instituição esteja adequada em termos de um planejamento que nos leve a alcançar objetivos, tornando o nosso trabalho e a nossa dinâmica interna ainda mais saudável, porque nós compreendemos também que os desafios dos servidores técnicos na instituição é imenso. A carga que também é absorvida pelos servidores técnicos é muito grande. E nós precisamos criar alternativas inteligentes de proporcionar espaço e condição de trabalho e, junto a isso, aumentar os nossos índices de desempenho. Então, acho que é um momento ideal, adequado. Não creio que os conselhos superiores vão se demorar nessa análise, nessa ajuda, nessa colaboração a esse processo, porque é fundamental que os nossos gestores e as nossas representações também entendam e compreendam a real intenção desse plano, que é nos organizarmos em termos de objetivos concretos e metas e nos ajudarmos a enfrentar desafios gigantescos da nossa instituição. Aqui hoje, presente nessa sala, tivemos os diretores de campo e de núcleo, que estão solidários, que respeitam também as demandas dos seus servidores técnicos, eles fazem parte considerável dos nossos conselhos superiores, além das demais representações. Então, eu creio que seremos ágeis, céleres, garantindo que os nossos servidores possam ter aprovado esse plano de gestão, para que nós possamos conduzir essa política de forma consolidada e, de alguma forma, participativa, porque é importante que essa tomada de decisão não seja uma tomada de decisão unilateral, por mais que saiba a importância que tenho neste processo, enquanto autoridade nesse momento da instituição, mas acho valoroso o trabalho compartilhado, a escuta, não tenhamos medo de escutar, não tenhamos medo de discutir, de debater, e eu fico muito feliz de ter a atenção de vocês nesse momento. Muito obrigada, vamos seguir caminhando aí, jornada defendendo a nossa querida universidade. Muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. Obrigada aí por todos. Gabriela, obrigada por sua presença, participação e todos os demais. Muito obrigada. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Bom final de semana. Se cuidem. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Todas as perguntas do chat foram salvas aqui em texto, do YouTube também, então, posteriormente, a gente vai responder o que, de repente, possa ter ficado sem resposta, tá bom? Obrigada, Vivi. Obrigada, Ascom.